A história que ainda ecoa dos altares. Charles Haddon Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834, em Kelvedon, Essex, uma pequena vila na Inglaterra. Num lar simples e com dificuldades financeiras, seus pais, Eliza e John, eram cristãos devotos. Mesmo sem muito recurso, cercaram Charles com amor e incentivaram sua curiosidade intelectual desde cedo. Livros tornaram-se sua janela para o mundo. Durante a infância, Spurgeon foi morar com seus avós em Stambourne. Ali, seu avô James, pastor de uma igreja congregacional, teve enorme influência espiritual sobre ele. Charles cresceu cercado por livros, doutrinas, histórias bíblicas e exemplos de fé viva. Aquele menino franzino, escondido entre as estantes de livros antigos, mal sabia que um dia o mundo o chamaria de o príncipe dos pregadores. O ponto de virada veio em 1850, quando Spurgeon, com apenas 16 anos, enfrentou uma nevasca violenta. Procurando abrigo, entrou numa pequena capela metodista em Colchester. O pregador daquela manhã não era famoso, nem eloquente. Apenas um leigo com uma mensagem direta: olhe para Jesus. Essas palavras simples atingiram Charles como um raio. Naquele instante, ele entregou sua vida a Cristo. A sensação, segundo ele mesmo descreveu, foi como se um grande fardo tivesse sido retirado de suas costas. A partir dali, nada foi como antes. Com apenas 17 anos, começou a pregar nas vilas de Essex. Sua linguagem era simples, mas carregada de paixão e verdade. Em 1854, aos 19 anos, recebeu o convite para liderar a New Park Street Chapel, em Londres. Era uma congregação tradicional, mas em breve ela seria palco de um avivamento sem precedentes. Rapidamente, o pequeno templo ficou pequeno demais. Os cultos precisaram ser transferidos para o Surrey Gardens Music Hall, com capacidade para milhares de pessoas. O primeiro culto lá foi marcado por tragédia. Um alarme falso provocou pânico. 7 pessoas morreram pisoteadas. Spurgeon ficou devastado, mergulhou numa profunda depressão, mas não desistiu. Ele sabia que o chamado de Deus era maior que sua dor. Spurgeon carregou cicatrizes emocionais para o resto da vida, lutando contra crises de depressão. Sua esposa, Susana, foi seu amparo constante. Eles se casaram em 1856, juntos, enfrentaram as pressões de um ministério que não parava de crescer. O conteúdo das mensagens de Spurgeon era direto, bíblico e sem filtro. Sua defesa da doutrina da graça, do evangelho puro e da autoridade das Escrituras o colocaram em rota de colisão com a crescente onda de teologia liberal e racionalista que começava a contaminar as igrejas da Inglaterra. E então veio a Dograde Controversy, uma batalha teológica feroz. Spurgeon, percebendo a infiltração de heresias e a diluição do evangelho nas igrejas batistas, levantou-se como um profeta solitário contra a maré. Ele denunciou o relativismo, as concessões doutrinárias e o declínio moral dentro da própria denominação. Muitos o abandonaram. A mídia da época o criticou. Líderes influentes o isolaram. Mas Spurgeon se manteve de pé, com um único compromisso: a fidelidade absoluta à palavra de Deus. Ele não era de discursos politicamente corretos. Ele preferia perder amizades do que negociar a verdade. Suas pregações denunciavam o pecado, confrontavam a hipocrisia religiosa e chamavam o povo de volta ao arrependimento genuíno diante do altar. Spurgeon também foi um homem das letras. Escreveu milhares de sermões, livros e artigos. Sua obra monumental, O Tesouro de Davi, um comentário sobre os Salmos, permanece até hoje como uma referência para pregadores e estudiosos da Bíblia no mundo todo. A saúde de Spurgeon começou a declinar nas décadas finais de sua vida. As doenças físicas se juntaram aos ataques emocionais que ele carregava desde Surrey Gardens. Mesmo assim, continuou pregando com vigor. Suas últimas mensagens eram carregadas de urgência. Era como se ele soubesse que o tempo era curto. Em 31 de janeiro de 1892, aos 57 anos, Spurgeon partiu para a eternidade. Mais de 60.000 pessoas compareceram ao funeral. Londres parou. As manchetes diziam:
o príncipe dos pregadores descansou. Mas a verdade é que Spurgeon não descansou por completo. Se você prestar atenção, a voz dele ainda ecoa nos corredores das igrejas, nos livros amarelados nas prateleiras, nos púlpitos, ou melhor, nos altares de todo o mundo. E hoje, exatamente no dia 19 de junho, aniversário de nascimento desse gigante da fé, o eco da mensagem dele parece ainda mais forte. Se Spurgeon olhasse para as igrejas brasileiras de hoje, se visse a vaidade de púlpito travestida de ministério, se visse o evangelho negociado por likes, a teologia diluída, e os líderes mais preocupados com seguidores nas redes do que com as ovelhas reais, ele provavelmente subiria ao altar, com aquele olhar de indignação santa, e gritaria o mesmo que gritou há mais de um século. Voltem à palavra. Fujam da hipocrisia. Preguem Cristo crucificado. Hoje, no aniversário dele, o recado parece mais urgente do que nunca. Se esse conteúdo mexeu com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal Milagres que Tocam. Aqui a gente não passa pano para religiosidade morta. Aqui é palavra pura, no peito, direto ao altar.